Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o Vou Falar de um Crime. Antes de começar o episódio de hoje, eu tenho um recado para dar. Geralmente eu tava postando toda segunda-feira um vídeo, só que eu não tô tendo mais tanto tempo para conseguir postar com essa frequência porque eu tenho outro trabalho além desse. Então tá ficando muito corrido para mim conseguir postar toda semana. Então eu resolvi que eu vou postar um episódio a cada 15 dias. Então vai ter episódio semana sim, semana não. Aí se eu conseguir algum tempo a mais, daí eu tento postar mais episódio nesse meio tempo. Mas a princípio agora vai ser de 15 em 15 dias. E assim, em relação a esse projeto do YouTube, eu faço tudo sozinha. Eu que crio o roteiro, eu gravo, eu edito. Então por isso que acaba ficando muita coisa. Então por isso que eu tomei essa decisão. Mas enfim, vamos pro caso de hoje. E o caso de hoje é o caso da Nancy Crampton. Nancy Crampton Brough nasceu no dia 16 de junho de 1950, em Wichita Falls, no Texas. Ela cresceu em uma família de classe média, com forte influência intelectual e jurídica. Seus pais, Roger e Barbara Crampton, eram ambos advogados, o que proporcionou a Nancy um ambiente familiar voltado ao raciocínio lógico, leitura e argumentação. Desde cedo, a Nancy demonstrava interesse por literatura e tinha o hábito de escrever e observar o comportamento das pessoas. E foi esse hábito que acabou tornando, futuramente, a Nancy uma grande escritora. Ela concluiu o ensino médio no final dos anos 60 e ingressou na faculdade, onde ela cursou o curso de economia. Pouco se sabe sobre a sua conclusão universitária, o que ela fez depois, mas o rumo da vida dela mudou completamente. Um tempo depois de concluir o curso, ela se casou com um policial local, só que logo em seguida ela já se divorciou porque o casamento não estava dando certo. Com o fim desse relacionamento, ela decidiu se mudar para Portland, que fica no estado do Oregon, por volta de 1991. Nessa época, ela decidiu estudar culinária na Western Culinary, mais tarde se tornaria uma filial da Le Cordon Bleu. Nessa mesma época, ela conheceu o Daniel Craig Brough, que era um professor lá da instituição e ele também era um respeitado chefe de cozinha. O Daniel nasceu em 27 de junho de 1954, em Valley City. Ele cresceu em um ambiente que favorecia o estudo e o apreço pela educação prática, o que pode ter influenciado sua carreira como cozinheiro e professor. Depois dos 20 anos, o Daniel ingressou no mundo profissional da gastronomia, começando com posições como lavador de pratos no Kansas City. E é muito comum que no início dessa profissão, os futuros chefes de cozinha trabalhem como lavador de pratos ou algum auxiliar ali na cozinha, até porque ele precisa começar de baixo para depois subir. E o Daniel conseguiu subir muito na carreira dele. O Daniel também amava muito jardinagem e apicultura, que é aquela criação de abelhas. E ele também começou a meio que trabalhar com isso em casa. Como o Daniel gostava muito desse tipo de coisa, ele gostava de trazer também para a cozinha, como por exemplo alguns pratos com cogumelo, coisas mais experimentais, coisas assim mais diferenciadas que formavam o estilo dele de professor. O Daniel trabalhou como instrutor na Western Culinary na década de 90 e foi lá que ele conheceu a Nancy. Não se sabe ao certo até quando ele trabalhou lá, mas em 2006 ele começou a trabalhar na Oregon Culinary e ele ficou lá até 2018, que foi o ano do seu falecimento. No ano de 1994, o Daniel se divorciou da sua primeira esposa e 5 anos depois ele se casou com a Nancy. O contato inicial dos dois aconteceu na instituição, com a Nancy como aluna dele e o Daniel como professor dela. Então, pessoas próximas disseram que a Nancy ficou completamente encantada com a inteligência e gentileza do Daniel, e foi isso que acabou fazendo ela se apaixonar por ele. Os dois tinham interesses muito parecidos, como a comida e a jardinagem, e um estilo de vida mais simples também. E foi isso que acabou aproximando os dois muito mais rápido. Eles começaram o namoro e no ano de 1999 eles se casaram. E nessa época do casamento, a Nancy estava começando a se envolver com a escrita. E durante todo esse tempo, o Daniel trabalhando como professor de culinária. Ele trabalhou nessa profissão por quase 20 anos. Por mais que o interesse dos dois fossem iguais e muito parecidos, a personalidade deles era um pouco diferente. O Daniel era uma pessoa mais quieta e reservada, e a Nancy era uma pessoa mais expansiva, mais divertida, mas mesmo assim eles se encaixavam e se davam super bem morando juntos. O casal tinha 2 cachorros e tinham uma rotina definida. Geralmente o Daniel preparava os cafés da manhã e a Nancy passava o dia escrevendo. Segundo declarações de vizinhos e colegas, o casal era bem tranquilo, nunca brigava e não tinha histórico nenhum de violência entre eles. A carreira da Nancy como escritora era independente e era impulsionada por seu gosto em histórias com romance, mistério e crimes. No início da carreira, a Nancy fazia autopublicação dos seus livros em blogs e depois ela começou a se aproveitar das plataformas digitais
para divulgar os livros que já tinham sido publicados fisicamente. Seus livros geralmente envolviam personagens femininas fortes, com casamentos conturbados e tramas misturadas com paixão e traição e às vezes até assassinato. A maioria dos seus livros mesclava romance e suspense e tinha aquela pitadinha de criminal. Então chamava muita atenção, principalmente das mulheres, porque a maioria do seu público era feminino. Enquanto ela publicava os seus livros, ela mantinha o blog dela e publicava alguns livros lá também. Inclusive, alguns dos livros estavam somente no blog. E esse blog geralmente era mais voltado para escritores iniciantes, então ela publicava lá com esse nicho para atrair mais pessoas que estavam no começo dessa carreira também. Em 2011, a Nancy publicou somente no blog um livro chamado Como Matar o Seu Marido, traduzindo para o português. E acabou ficando muito famoso essa história por conta do que aconteceu posteriormente. Esse livro tem um tom irônico e provocativo que explora razões e métodos para como você pode matar o seu cônjuge. Na época, as pessoas viram aquele livro como meio que uma paródia sobre temas que ela costumava abordar em seus livros. Naquele início de carreira, a Nancy estava vendendo muitos livros, só que com o passar do tempo, as vendas foram caindo e ela começou a passar por dificuldades financeiras. Como a renda do casal não estava sendo suficiente, ela começou a atuar como corretora de seguros. Ela começou nessa nova área entre os anos de 2015 e 2016, e seus livros ainda estavam vendendo pouco, mas não era o suficiente. A Nancy então obteve a licença para trabalhar como corretora e passou a vender seguros de vida. Ela também vendia alguns planos de saúde para os idosos, mas mesmo com tudo isso, a Nancy não tinha quase nenhum cliente, então a vida financeira do casal estava decaindo muito. Geralmente ela vendia para pessoas próximas e não conseguia clientes diferenciados. Então a comissão que ela ganhava não era o suficiente para ajudar nas contas da casa. Como ela não queria dar o braço a torcer de que estava dando errado isso também, ela continuou pagando os valores altos para manter essas apólices. Ela também fez alguns seguros de vida no nome do marido dela para caso ele morresse, ela recebesse um valor no nome dela. E nessas apólices ela estava como única beneficiária, ou seja, se o marido dela morresse, o dinheiro dele ia totalmente para ela. E no final das contas, o trabalho como corretora de seguros, que era uma luz no fim do túnel, acabou piorando completamente a situação da família, porque ela não estava dando conta de conseguir cliente e ela também não queria dar o braço a torcer, como eu falei. Então ela ficava gastando muito dinheiro para manter esse trabalho dela. Quando a Nancy percebeu que ela estava completamente no fundo do poço, ela decidiu fazer uma coisa muito drástica. No lugar de ela procurar ajuda financeira, alguma pessoa para dar um aconselhamento, não, ela não fez nada disso. Ela fez uma coisa muito horrível. No meio desse desespero, os dois chegaram a sacar o valor de $35 mil, que era um valor da aposentadoria do Daniel, para ver se conseguia manter a casa e quitar um pouco das dívidas. Mesmo assim não adiantou, porque a dívida deles era muito maior do que esse valor. Aqui que a gente começa a perceber que a Nancy já estava planejando uma coisa meio errada, porque mesmo com todas essas dívidas, ela estava ainda pagando aquele seguro de vida do marido dela, para caso ele morresse e ela recebesse um valor. Então, isso já meio que deu a entender que a Nancy estava premeditando uma coisa. Em 2017, por exemplo, a Nancy chegou a pagar mais de $16 mil em prêmios do seguro. Caso o Daniel morresse, a Nancy receberia mais de $1,4 milhão e ainda ficaria com a casa do casal, que era avaliada em $300 mil. A partir daí, a Nancy começou a planejar o assassinato do marido dela. Então, ela comprou uma pistola Glock, além de peças separadas da arma. Ela comprou essas peças separadas para tentar dificultar a identificação da balística, e encontraram posteriormente no computador dela várias pesquisas, tipo, como desmontar e montar uma arma, coisas nesse nível. Na manhã do sábado, do dia 2 de junho de 2018, o Daniel acordou cedo, como sempre, tomou seu café e foi para a instituição para dar aula. Ele sempre gostava de chegar mais cedo, chegar antes dos alunos, porque ele gostava de preparar a cozinha. Até aí, o dia do Daniel estava completamente normal. Só que a Nancy também acordou de manhã naquele dia, pegou a sua minivan branca e saiu de casa por volta das 6h30 da manhã. Imagens de câmeras de segurança mostraram que a minivan da Nancy passou pelas proximidades do instituto onde o Daniel trabalhava. E isso ficou registrado. E o horário registrado por essas câmeras foi entre 6h39 da manhã e 7h08. E ela falou para a polícia que ela estava em casa, então ela já se contradizeu daí. Por volta de 7h20 da manhã, o Daniel chegou no instituto e ele teria entrado pelas portas dos fundos e desativado o alarme. E aí ele fez o que ele fazia de
de normal sempre, entrou na cozinha e começou a preparar tudo para os alunos. Minutos depois, um pouco antes da chegada dos alunos, o Daniel foi surpreendido pela Nancy armada. Ela desferiu 2 tiros nele, acertando o tórax e o dorso do Daniel. A cozinha do instituto tinha câmera, só que ela não estava ativada. Então, as imagens do Daniel levando os tiros da Nancy não foram gravadas. A Nancy saiu do local sem ser vista por nenhuma testemunha. Então, basicamente, a prova principal do crime dela foram as câmeras de segurança que gravaram a minivan dela circulando lá na área. Mais ou menos meia hora depois, os alunos começaram a chegar e se depararam com o corpo do Daniel no chão. Então, eles imediatamente ligaram para a polícia. Assim que a polícia chegou, eles perceberam que não tinha sinal de arrombamento e também a carteira, o celular do Daniel estavam todos ali com ele. Então, eles já chegaram à conclusão que não era um caso de roubo ou algum caso de invasão aleatória. Inclusive, o fato de o crime ter ocorrido num sábado de manhã gerou suspeita na polícia de que fosse um crime premeditado, porque era o dia com menos movimento lá na instituição. Algumas horas depois, a Nancy foi chamada e quando ela se deparou com o corpo do Daniel, ela ficou completamente chocada, ficou muito emocionada e a polícia começou a interrogar ela e perguntaram para ela o que ela tinha feito naquela manhã. E ela ficou meio atrapalhada, ela falou, eu não lembro exatamente, eu acho que eu fiquei dando banho nos cachorros. E assim, você não vai lembrar o que você fez de manhã no mesmo dia? Tipo, às vezes a gente não lembra o que almoçou, alguma coisa aleatória. Mas nesse caso, tinha passado só algumas horas e dar banho no cachorro é uma coisa muito específica, então como é que ela não tinha certeza disso? Inclusive, a Nancy não mencionou em nenhum momento que teria passado pelas redondezas ali da instituição com a minivan dela. Só que foi comprovado depois que ela tinha passado sim, então ficou mais suspeito ainda esse caso. Nos dias seguintes do assassinato, a Nancy publicou uma mensagem no Facebook lamentando a morte do marido e pedindo privacidade. E mesmo com essa publicação no Facebook, a polícia já estava desconfiando da Nancy. E foi depois que eles foram ver as imagens das câmeras e eles perceberam que a minivan passava alguns minutos antes de ter acontecido o crime e alguns minutos depois. Então, era muito suspeito, tinha muita cara de que ela tinha alguma coisa a ver. Com essas imagens das câmeras, a polícia foi até a Nancy e mostrou para ela essas imagens e começou a questionar. Tipo, você passou ali ou você não passou? Porque a sua minivan passou por ali. E ela começou dizendo que ela não tinha passado. Aí, de repente, ela mudou a versão e começou a falar que ela não se lembrava e voltou com aquela história de que ela não se lembrava do que tinha feito na manhã daquele dia. Como a polícia só tinha como prova contra a Nancy as imagens das câmeras, eles começaram a investigar a vida dela a fundo para conseguir mais provas que acusassem ela do crime. E eles pesquisaram e buscaram, e quando eles foram olhar o histórico do computador dela, eles perceberam que ela tinha pesquisado sobre armas, sobre a pistola, sobre como montar uma arma com peças diferentes, então eles conseguiram mais essa prova. A polícia então começou a buscar a motivação do crime, o que teria levado a Nancy a matar o próprio marido. E de início eles não estavam encontrando nada, porque quando conversava com testemunhas, com outras pessoas próximas ao casal, todo mundo falava que não, que a Nancy e o Daniel se davam super bem, que era um casal bem tranquilo, que eles nunca brigavam. Então a polícia teve que começar a investigar mais ainda alguma outra coisa, porque por fora eles pareciam um casal perfeito. Os policiais então foram fazer uma investigação financeira e aí eles encontraram os documentos das apólices do seguro de vida. E aí a casa da Nancy caiu. Com isso, os policiais começaram a investigar também a situação financeira. E eles perceberam que o casal estava completamente afundado em dívidas. Então, meio que bateu a história, tipo, nossa, ela fez uma apólice de seguro no nome do marido dela, num valor muito alto, enquanto eles estavam devendo muito dinheiro. E de repente o marido morre. Então meio que ficou óbvio para a polícia o que tinha acontecido. Eles também perceberam, conforme eles foram fazer a pesquisa, que a apólice já tinha sido contratada anos antes, mas tinha acabado de ser renovada. E também, como eu disse, era valor muito alto nas apólices para um dinheiro que eles não tinham. Outra coisa que foi descoberta, que deu muito na cara, foi que poucos dias após o assassinato, a Nancy tentou acessar os benefícios das apólices e entrou em contato com uma das instituições para conseguir pegar o dinheiro. Então, foi muito suspeito, até porque, mal acabou de morrer, ela já foi atrás do dinheiro. As provas foram juntadas e enviadas para o Ministério Público com um laudo de complemento recomendando o indiciamento da Nancy por homicídio. O promotor então solicitou a expedição do mandado de prisão preventiva
alegando um alto risco de fuga mediante a gravidade daquele crime. A prisão da Nancy aconteceu na manhã do dia 5 de setembro de 2018, apenas 3 meses após o crime. A Nancy foi presa na sua casa e não ofereceu resistência. Ela foi levada à delegacia para interrogatório. A Nancy permaneceu detida sem direito à fiança enquanto aguardava o seu julgamento. O julgamento dela começou no dia 4 de abril de 2022, quase 4 anos após o assassinato. Durante todo esse período, a Nancy continuou detida em prisão preventiva. A promotoria apresentou uma narrativa baseada em 3 elementos, e eles eram a motivação financeira, o planejamento do crime e o comportamento suspeito da ré. Segundo os promotores, a Nancy e o Daniel enfrentavam dificuldades financeiras muito sérias. Eles mencionaram o atraso na hipoteca da casa e também falaram sobre o valor sacado da aposentadoria do Daniel. Segundo a promotoria, a Nancy teria visto o assassinato como uma oportunidade de resolver a sua vida. Também foi mencionado o fato de a Nancy ter planejado o assassinato de uma maneira muito meticulosa, tendo comprado a arma e suas peças separadas para ela mesma montar. Tudo isso como uma forma de dificultar o rastreamento da arma usada. Outro ponto alegado pela promotoria foi o fato de a Nancy ter tido um comportamento muito esquisito. O fato de ela se contradizer, falando que não lembrava o que ela tinha feito naquela manhã, sendo que tinha as imagens de segurança comprovando que ela tinha andado ali na região. Então, isso tudo serviu de base para a promotoria conseguir acusar a Nancy do assassinato. A estratégia da defesa da Nancy foi de argumentar e tentar enfraquecer as alegações da promotoria, apontando que eles não tinham provas cabais. Segundo seus advogados, ela não foi flagrada dentro da escola em nenhum momento. E também no momento do crime não teve nenhuma testemunha ocular que teria visto a Nancy lá naquele local. Eles também argumentaram que não tinha nenhuma prova de que teria sido aquela arma que teria sido usada no crime. Em relação às imagens das câmeras de segurança, os advogados da Nancy alegaram que não tinha como confirmar se era ela que estava dirigindo o carro e também que as câmeras não filmaram ela de fato. Então era tudo meio que uma dedução de que fosse ela. Alegaram também que o relacionamento do casal era ótimo, que era muito calmo, que não tinha nenhum histórico de violência, que eles se davam super bem e também que a Nancy não tinha nenhum motivo pessoal para matar o marido. A Nancy testemunhou em sua própria defesa, dizendo que amava o marido e que ele era o seu parceiro de vida. Ela ainda declarou ao júri, abre aspas, "Você não mata a pessoa de quem depende financeiramente. Isso não faz sentido", fecha aspas. Aí vocês lembram daquele livro que a Nancy escreveu no seu blog, somente no seu blog, em 2011, que se chamava Como Matar o Seu Marido? Então, a defesa conseguiu que esse livro não fosse usado como prova no julgamento. O juiz, ele entendeu que o texto era uma ficção e que poderia causar algum julgamento injusto, sabe? No dia 25 de maio de 2022, após 7 semanas de julgamento, o júri chegou à conclusão que a Nancy era culpada pelo assassinato em 2º grau. No dia 13 de junho de 2022, o juiz anunciou a sua sentença: prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional apenas após 25 anos. A Nancy foi direcionada à prisão feminina, onde permanece até os dias de hoje. O caso ganhou uma ampla repercussão na mídia pelo fato de a Nancy ter escrito um livro chamado Como Matar o Seu Marido e anos depois praticar o próprio crime que ela teria mencionado no livro. Mesmo o livro não tendo sido usado contra ela como prova, a população ficou completamente em choque, porque é um caso muito chocante você escrever um livro e logo em seguida, depois de anos, ir lá e realmente cometer o assassinato do seu marido. Esse famoso texto desse livro, que não chegou a ser publicado, mas que estava no blog, foi excluído logo após a prisão da Nancy. E eu fui procurar, não encontrei nada, então realmente não dá mais para ler. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me acompanhem nas redes sociais, eu vou deixar por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo episódio. Tchauzinho!